Shalom, querido, graça, paz de nosso Senhor Jesus Cristo, forte abraço a todos vocês e agradecendo a vocês pela ajuda de vocês, pela contribuição na divulgação desta obra de Deus, que é evangelizar as pessoas, ensinar as pessoas a palavra de Deus, E eu quero pedir ao bom Deus que continue nos abençoando, nos enchendo da graça dele e nos dando coragem de estarmos aqui juntos para divulgar a palavra de Deus. E você é esse missionário, juntamente comigo, em divulgar esta palavra maravilhosa que é a palavra de Deus. Que o Senhor Deus te abençoe. Querido, eu quero trazer hoje uma palavra aqui que me tocou ao coração sobre a questão da reencarnação. Então muitas pessoas aí falam sobre reencarnação, muitas pessoas falam que fulano de tal morreu, ciclano morreu, e vieram e visitaram e mandaram dizer isso e falaram aquilo, e as pessoas confiam fielmente. E muitas coisas que essas visões que essas pessoas tiveram, essas visitações, aconteceram e acontece sim. Por quê? Porque aquele que manipula tudo isso, ele tem poder para isso, sim. As pessoas têm um costume de dizer que o nosso adversário, o inimigo da nossa alma, ele não tem poder. Ele tem poder. Ele era um querubim ungido. Ele andava na presença de Deus, e ele como tem. Mas só que o poder dele não sobressai o poder de Deus. Porque Deus tem um domínio de tudo. Então eu fico olhando aqui as pessoas que falam sobre reencarnação, mas eu pergunto a você que crê na reencarnação: quantas vezes você leu a Bíblia Sagrada? Quantos livros tem a Bíblia Sagrada? Quais são os livros que falam sobre reencarnação na Bíblia Sagrada? Qual foi aquele que morreu e reencarnou em outra pessoa ou em um bicho, num animal? Qual foi? Porque a Bíblia, ela não fala disso. Pelo contrário, ela fala outras coisas. E eu quero chamar a sua atenção. Porque muitas das vezes você é adepto de uma religião, vamos dizer assim, mas você não conhece a religião profunda. Você não se interessa em ler, em conhecer. E a Bíblia, o próprio Senhor diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Eu sou espírita, eu sou kardecista, nunca leu os evangelhos kardecista. Então eu fico aqui parado. Mas você disse que crê na reencarnação e não tem base. E eu quero chamar a sua atenção hoje. Olha lá, o apóstolo Paulo, aquele que perseguia os crentes, que matava os crentes, e que ali, quando ele fez uma viagem no caminho de Damasco, ele caiu por terra, quando o Senhor Jesus o apareceu e falou diretamente com ele. E dali em diante aquele homem mudou a vida dele. E de perseguidor, ele se tornou perseguido. Ele foi perseguido muito, sofreu muito por causa do evangelho de Cristo, mas pregou a verdade. Verdade essa tão grande, querido, que ele escreveu o Novo Testamento todo. As cartas, a maior parte das cartas do Novo Testamento, quem escreveu foi ele, o apóstolo Paulo. E ele escrevendo aos Coríntios, aos crentes da cidade de Corinto, ele fala aqui uma grande revelação que cai por terra, essa questão da reencarnação. Então, a primeira palavra que eu quero citar para vocês é essa: que Deus fez com que Paulo soubesse que os mortos seriam ressuscitados por transformação instantânea. Olha lá, que os mortos seriam ressuscitados por transformação instantânea. Então, aqueles que estão dormindo no Senhor, que morreram, eles não podem vir aqui. O tempo deles aqui na terra acabaram. E eles agora dormem no Senhor, esperando justamente este momento do qual Paulo está nos falando sobre a questão do arrebatamento da igreja. Então ele diz mais: o nosso corpo ressuscitado será como o corpo de Cristo. Qual o corpo de Cristo? O corpo celestial. O corpo celestial. Veja bem, no princípio, assim como trouxemos a imagem do terreno, que é do Adão, assim teremos também a imagem do celestial, que é de Cristo Jesus. Então, quando nós sairemos, quando a igreja for arrebatada daqui da terra, ela vai estar com um corpo celestial, um corpo glorificado, um corpo como o corpo dos anjos, um corpo sem pecado. E é isso que você precisa entender.
Porque ele não fala de hipótese alguma de reencarnação, porque se ele falasse aqui sobre a reencarnação, nós não teríamos esse corpo transformado e a igreja não tinha necessidade de ser arrebatada. Arrebatada para quê? Qual o objetivo? Se nós podemos reencarnar. Então cai por terra isso, querido. Por que os evangelhos dessas pessoas não falam sobre o arrebatamento da igreja? Não fala que nós receberemos um corpo glorificado como um corpo de Cristo, um corpo sem pecado? Porque Paulo ainda diz mais. E agora digo isso, irmão, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção pode herdar a incorrupção. Carne e sangue, esse corpo carnal, ele não pode ir no reino de Deus, porque é um corpo pecaminoso. Então você não vai subir com esse corpo pecaminoso, você vai subir com um corpo celestial, um corpo transformado. E isso acontecerá quando, pastor? Eu preciso saber, porque eu estou vendo aí terremoto, eu estou vendo aí cidades pegando fogo, eu estou vendo aí as profecias quase todas se cumpriram. Querido, isso aí vai acontecer num abrir e fechar dos seus olhos, num piscar de olho. Então não adianta você estar olhando os sinais se você não tem uma vida com Cristo Jesus. Se você não tem uma vida com Cristo Jesus, você vai ficar. Se você é desses crentes que só vai para a igreja por causa de campanha, para Deus abrir porta disso, para Deus te dar a chave de um carro, para Deus te dar um apartamento, para Deus resolver o problema do seu casamento, querido, você está enganado. E esses falsos profetas veem a fraqueza das pessoas e agem diretamente nisso. E quando não é nisso, eu vejo esses que se intitulam grandes líderes se matando, mandando matar as pessoas. Eles acham que ele pode determinar o que eles querem. Eu vi agora na rede social que uma cantora estava cantando em uma determinada igreja e o pastor, o presidente, interrompeu, não quis mais que a cantora cantasse, surgiu uma polêmica. Outra vez eu vi agora que um homem traiu a mulher e a mulher lá na igreja brigou, fez uma maior confusão e todo mundo acha graça, todo mundo dá like, todo mundo curte, né? Eu fico olhando, que evangelho é esse? Aonde está o livro de Gálatas? Eu acho que você nem sabe quem escreveu o livro de Gálatas. Eu acho que o seu pastor nem ensinou isso a você. A igreja de hoje ela não se preocupa em ensinar isso. A igreja hoje ela se preocupa no reteté, ela se preocupa no mistério, ela se preocupa nas revelações. Muitos homens, muitas mulheres nas redes sociais aí, só o que? Revelações. E interessante que eles começam ali e do meio para o fim eles começam a pedir um pix. Eles começam a pedir para você depositar tanto, porque precisa de tanto. Aí eu pergunto agora, você entende sobre o ministério de Cristo? Você já ouviu falar? Você sabe quanto tempo foi o ministério de Jesus aqui na terra? Jesus ele morreu novo. E os 3 anos e meio que Jesus passou aqui na terra, pregando a palavra dele, a palavra do reino, a palavra do Pai, quando foi que Jesus andava pedindo dinheiro a multidões? Quando foi que Jesus fez campanha? Quando foi que Jesus fez um voto? Eu quero chamar sua atenção, meu amado. Eu vim aqui hoje para chamar sua atenção. Porque no Evangelho não tem isso. Na palavra de Deus não tem isso. Será que você sabe quantos livros tem a palavra de Deus? Quantos livros são a Bíblia Sagrada? Será que você tem noção disso? Ou você ainda vai continuar vivendo de acordo com a revelação das pessoas? Então Paulo diz que o corpo pecaminoso não herda o reino dos céus. O corruptível, a corrupção não herda a incorrupção. E ele diz mais, eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento só, num abrir e fechar dos olhos. Então ele está dizendo que de repente a igreja pode ser arrebatada. A qualquer momento a igreja vai ser arrebatada. E você? Será que você vai subir? Será que você vai ficar? Eu não tenho autoridade nenhuma de dizer que você vai ficar, como também eu não tenho autoridade nenhuma de dizer que você vai subir. Isso é pessoal, isso é entre você e Deus. E ainda tem aqueles falsos profetas que abrem a boca para jogar maldição sobre as pessoas.
Porque Deus vai lhe matar, porque Deus vai lhe matar, porque Deus vai fazer isso, porque Deus disse que vai fazer isso. Qual foi o dia que Jesus matou alguém? Pelo contrário, ele curou, ele ressuscitou. Ressuscitou Lázaro, ressuscitou várias pessoas que tinham morrido. Jesus, ele é vida, querido. E esses profetas de Baal, que profetiza miséria, que profetiza morte, você não vai herdar o reino dos céus. Por quê? Aí sim eu posso falar com autoridade. Por quê, pastor? Ele não vai herdar. Porque a palavra de Deus diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Então você não está falando segundo o Espírito Santo de Deus, você está falando segundo o teu coração e está trazendo maldição para as pessoas, o qual o Senhor Jesus já abençoou. O próprio Paulo fala que nós já fomos abençoados com todo tipo de bênçãos nas regiões celestiais. E quem é você, Satanás, para amaldiçoar as pessoas? Onde meu Cristo já abençoou? Que falta de senso, que falta de conhecimento. Crente amaldiçoando outras pessoas. Não são crentes de Cristo Jesus, são crentes de outra coisa. O povo de Deus sofre por falta de conhecimento. Então Paulo está dizendo aqui, eu vou contar um mistério para vocês. Nem todos, nem todos dormiremos, nem todos morreremos. Porque seremos transformados no abrir e piscar dos olhos, quando a trombeta soar. Quando a trombeta soar, os mortos ressuscitarão primeiro, e em seguida vão os que estão aqui na terra. E nós já sabemos de todo outro processo, e aqui ficará o que agora? A grande tribulação, o domínio total de Satanás. Eu vejo a mídia social, ela está querendo forjar, sabe, o fim da igreja, o fim do mundo. Ninguém sabe, querido. Paulo está falando aqui. Paulo está dizendo, isso acontecerá quando as trombetas soarem. Então você será no abrir, no piscar dos olhos. Você não tem noção. O que Deus quer que você faça é que você tenha uma vida digna diante dele e diante dos homens, obedecendo os estatutos e os mandamentos da palavra de Deus. Esses estatutos e mandamentos da palavra de Deus está fora da igreja moderna de hoje, porque se os pastores forem pregar sobre estatutos e mandamentos da palavra de Deus, a igreja deles se esvazia. Ninguém quer, porque as pessoas não querem a verdade. Por quê? Porque a verdade confronta, a verdade bate de frente, a verdade você tem que renunciar e ter uma vida nova em Cristo Jesus. E você não quer sair do pecado. Por quê? Porque o pecado é bom. Você tem alimentado mais a sua carne do que o teu espírito. Você não tem força para sair do pecado. E a igreja, infelizmente, está enraizada em pecados. Grandes igrejas que eram espelhos. Hoje nós estamos vendo aí a corrupção tomou conta. A idolatria a homens. Onde o Senhor diz que nem anjos nós podemos adorar. E vejo pessoas fazendo culto a homens. Que esse corpo que você está vendo deste homem vai tombar. Imagina só quando esses morrer. Vai ser santo? Santo é separado aqueles que servem a Deus. Isso é santo. Tem muita gente que não sabe nem o significado de santo. Tem muita gente que não sabe nem o significado de apóstolo, se intitula apóstolo. Apóstola do Senhor. Aí eu vou lá para a Bíblia e vou lá de Gênesis e Apocalipse. Cadê as apóstolas do Senhor? Onde é que está escrito? Ah, Débora foi uma grande mulher, mas ela não era apóstola. Maria, mãe de Jesus, foi uma grande mulher, mas não era apóstola. Jesus não separou ela como apóstolo. Maria Madalena, Jesus não separou ela como apóstola. E de onde é que vem essas apóstolas? Cadê o fundamento bíblico? Nós temos que parar com essas bobagens. Cadê os fundamentos bíblicos? Meus irmãos, se acorda, se desperta. Nós estamos vivendo os últimos tempos da igreja aqui na terra. A qualquer momento a trombeta vai soar. E o que Paulo está falando aqui em 1 Coríntios capítulo 15 vai acontecer. Vai acontecer, irmão. Isso não é revelação, isso é palavra de Deus revelada pelo apóstolo. Ele recebeu essa revelação e passa-nos para a igreja dele aqui na terra. Então nós temos que viver uma vida de santidade, largar o mundo. Carnaval se aproxima, você vai ver as pessoas zombando. Saímos de uma pandemia onde milhares e milhares de pessoas morreram no mundo todo, mas já esqueceu e volta agora de novo a cultuar a carne.
Pessoas que nem se recuperaram ainda direito, ainda estão com sequelas desse mal que atingiu o mundo todo, mas não se rende à pessoa do Senhor Jesus. Querido, você não vai fazer parte desse arrebatamento. Aí onde é que está? Você não irá fazer parte desse arrebatamento. Por quê? Porque esse arrebatamento são para aqueles que creem, que aceitaram o Senhor Jesus como o único suficiente Salvador da vida dele. Aqueles que buscam diariamente a cumprir com os estatutos e os mandamentos do Senhor. Nenhum mundo pecaminoso, nenhum mundo contaminado como o mundo de hoje, que é muito difícil. Prazeres da carne, sim, tem, mas não pode deixar esses prazeres dominar você e você se tornar escravo do prazer. Não, você tem que alimentar o teu espírito, querido, e tendo a certeza que quando a trombeta tocar, oh glória, aleluia, você será ressuscitado, você receberá um corpo glorificado e vai reinar em glória com o Senhor Jesus. Que maravilha! E não quero nem falar aqui da boda do Cordeiro, viu? Porque enquanto a igreja estiver na boda do Cordeiro, aqui embaixo o negócio está pegando fogo, está sob o domínio de Satanás. E a palavra de Deus está aí. Então cai por terra a teoria da reencarnação, e agora você entendeu o que a palavra de Deus fala sobre isso. Corpos glorificados, corpo glorificado, a imagem de quem? A imagem de Cristo Jesus. Glórias a Deus por isso. Então que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus abra o teu entendimento e que você comece a estudar, comece a ler a palavra de Deus e saia dessas coisas de revelações e profecias que não procedem da palavra de Deus. Viva a palavra. Se alimente da palavra. Olha, a Bíblia é tão clara que ela diz assim: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. E infelizmente a igreja que nós vivemos hoje não faz isso. Ela busca primeiro os seus interesses, e se der tempo ela vai buscar o reino dos céus. Mas quando a trombeta tocar, vocês vão ficar. Isso aí é certeza, tá bom, meus queridos? Forte abraço, que Deus te abençoe, fica com Deus e até a próxima, em nome de Jesus. E não deixa de dar o seu like, não deixa de nos ajudar a estar ensinando esta palavra maravilhosa que é a palavra de Deus para aqueles que necessitam e têm o desejo de conhecer mais e mais a palavra do Senhor, tá bom? Forte abraço, que Deus te abençoe e fica com Deus.